Oi, voltei! Vídeo de hoje, o primeiro de 2019, a gente vai falar sobre dicas de como estudar para Introdução ao Estudo das Relações Internacionais, mais conhecido como IERE. É uma das matérias que está presente no primeiro semestre de várias graduações aí de Relações Internacionais ao redor do Brasil, e eu acho importante a gente frisar um pouco nessas matérias que são tão especiais durante a graduação. Já tem um outro vídeo aqui no canal falando sobre como estudar para a Teoria das Relações Internacionais, que também é uma matéria essencial durante o curso, vou deixar aqui embaixo para quem ainda não viu. Assim como o vídeo passado, esse também tem participação especial, que é da coordenadora do curso de Relações Internacionais da Católica, a Rosana Tomazini, e que foi a minha professora de IERE assim que eu entrei na graduação em 2014. Ela passou 10 dicas que acredita ser essencial para quem está começando a estudar Relações Internacionais. Primeiro eu vou falar sobre as 10 dicas que ela deu, depois eu vou falar sobre algumas dicas que funcionaram para mim no período assim que eu entrei na graduação, e por fim vou falar sobre um documento em PDF que vai estar disponível para vocês de presente, como se fosse um manual para quem quer estudar relações internacionais, com conceitos básicos, dicas de livros e tudo mais. A gente fala no final do vídeo. Então vamos lá começar. Começaremos com as dicas da professora Tomazini. A primeira é manter a mente aberta. Às vezes a gente chega na graduação com uma ideia específica do curso, que gosta dos assuntos X, Y, Z, e é importante a gente ter a mente aberta para aprender sobre novas coisas, entender sobre novos assuntos. Esse é um momento de descoberta, esses 4 anos da graduação. Dica número 2, ser curioso e ir atrás das coisas além do que o professor passa na sala de aula. Isso acaba sendo um diferencial, por mais que a faculdade é muito um guia. Existe o professor, tem um plano do que será visto durante o semestre, e é importante que a gente corra atrás de coisas além daquilo. Eles mostram os caminhos ABC, mas por que não continuar e por que não buscar conhecer outras coisas, outras vertentes? Eu não digo nem só de livros, mas sobre outras perspectivas locais que você pode visitar, que sejam relacionadas ao assunto que você está estudando, ou filmes e livros, coisas que a gente fala muito aqui no canal. E eu acho importante a gente observar várias vertentes de uma mesma coisa. O professor está ali para guiar a gente, e a gente precisa continuar esse trabalho e não deixar parar por aí. Dica número 3, começar as leituras dos clássicos de relações internacionais e ir se familiarizando com eles. Eu acho isso extremamente importante, foi uma coisa que eu aprendi na marra mesmo, porque os clássicos a gente acaba vendo várias vezes durante o curso. Quanto mais cedo você puder lê-los e tiver tempo de fazer um fichamento ou de entender um pouco mais sobre o que o autor está dizendo, é muito mais fácil do que a cada etapa você ter que voltar no livro. Isso vai acontecer muitas vezes, você vai ter que voltar no livro dos clássicos muitas vezes. Mas se você já souber uma ideia geral do que se trata, fica muito mais fácil. Eu recomendo que você faça um cronograma de leitura, por exemplo. Esse semestre a gente vai ver 5 clássicos, mas são alguns capítulos específicos. Por que não lê-los por completo? Separa, por exemplo, 20 páginas por dia ou 15 páginas por dia e você vai lendo aos pouquinhos, assim a carga de leitura não fica tão pesada. Dica número 4. Não achar que tem que entender tudo e todos os textos que lê logo no primeiro semestre, pois a aprendizagem é um processo e é normal ter que ler um texto várias vezes para entender o que ele diz. Foi um sentimento que eu senti muito durante o primeiro semestre, não só para leituras em português, mas para leituras em inglês também, porque é uma linguagem diferente, não é? O vocabulário acaba mudando um pouco e às vezes a gente fica um pouco reticente de ai meu Deus, eu não estou entendendo nada, ai meu Deus, isso não vai dar certo, mas é assim mesmo. Assim como a professora disse, é um processo e é importante que a gente vá testando cada vez mais. Uma coisa que me ajudava muito era ler o texto mais de uma vez. Eu lia uma vez, ia grifando as palavras que eu não tinha entendido, os conceitos que eu não sabia, e depois eu procurava para saber o que é, e aí lia o texto de novo para ver se eu conseguia captar e dar a ideia melhor. Se mesmo assim não estiver funcionando, procure o seu professor, converse com ele, fala que está tendo dificuldade, talvez ele tenha outras leituras que possam ser complementares a essa e que possam te ajudar de alguma maneira. Mas fica tranquilo que é assim mesmo e com o tempo a gente vai pegando jeitinho. Dica número 5, procurar saber sobre o autor que escreveu as obras em que você está lendo, porque isso ajuda a compreender tanto a obra quanto o contexto no geral. Essa dica funciona tanto para livros relacionados à graduação e também para ficções ou
distopias, ou seja lá qual tipo de livro que você esteja lendo. É importante entender o autor, de onde ele veio, qual é o tempo e o espaço em que o livro foi escrito. Isso ajuda a compreender a história do livro também e até mesmo o pensamento por trás daquilo que está ali no papel. Recomendo muito e é uma das coisas que eu faço, inclusive para qualquer livro que eu vá ler. Isso ajuda na compreensão de verdade. Dica número 6. Acompanhar e ler os planos de ensino durante o semestre, pois são como roadmaps e ajudam a sistematizar a informação. Plano de ensino, eu não sei se tem o mesmo nome em todas as graduações, mas é como se fosse um roteiro do que vai ser dado durante o semestre, tem lá separado por aulas, quantas aulas serão, quais os livros, os temas que serão usados durante o semestre, e é muito importante ter esse plano de ensino como guia. Isso te ajuda até mesmo a adiantar algumas leituras, se for o caso, ou a buscar saber sobre mais o assunto X e Y que você sabe que vai ter contato durante o semestre. É uma maneira de se preparar e estar por dentro do que realmente vai acontecer na sala de aula. Dica número 7, fazer amigos, porque provavelmente os seus amigos de ERE serão aqueles que se prolongarão para a vida toda, para o resto do curso. Tem muitas pessoas que eu conheci em ERE e que permaneceram comigo, muito perto, que somos amigos até hoje, que lutaram nos momentos de crise, TCC, até mesmo no final da graduação, e é muito legal ver essa evolução de todo mundo junto. Então, dica número 8, começar a trabalhar o networking desde o primeiro semestre. Coisas que eu gostaria de ter feito no primeiro semestre e não fiz. Eu acho importante ter uma relação saudável com professores e trocar ideias, trocar opiniões. Fazer amigos não só em ERE, mas tentar conversar com veteranos, pessoas que já estejam na graduação há mais tempo para trocar dicas. Isso também é networking. Fazer um cartão de visita. Tem um vídeo aqui específico sobre isso no canal, vou deixar aqui embaixo para quem ainda não conferiu e que tem responde questões mais específicas sobre o assunto. Além disso, acho importante participar de eventos e palestras, interagir com pessoas que já sejam da área, criar o seu perfil no LinkedIn para conhecer outras pessoas que sejam da área de relações internacionais e que talvez você não tenha um acesso tão fácil, não sejam do seu estado ou coisas do tipo. Buscar inspirações de pessoas que já estejam na área, conversar com essas pessoas, eu acredito que seja muito importante. Dica número 9, ser educado com os colegas, os professores, com todos, pois os professores adoram estudantes educados e interessados. E por fim, para finalizar as dicas da professora Tomazini, ter prazer no que se estuda e faz. As pessoas felizes são mais produtivas. Eu acredito que quando a gente faz o que a gente gosta, as coisas fluem muito melhor. Faculdade tem obstáculo, independente do curso que você estiver fazendo, mas quando a gente faz algo porque gosta e estuda algo porque gosta, fica um obstáculo mais prazeroso, digamos assim. E agora, dicas extras, coisas pessoais minhas que me ajudaram durante a graduação e que eu acho que são importantes compartilhar aqui. 1. Esteja por dentro dos idiomas, seja inglês, espanhol, o idioma que você saiba. Inglês é extremamente importante saber, a gente já conversou muito sobre isso aqui no canal. E aproveite as oportunidades, as possibilidades que você tem de incrementar o inglês no seu dia a dia para melhorar o seu inglês. Pode ser outros idiomas? Pode, mas eu acho que o inglês é mais relevante, tanto pelas questões das leituras durante a sala de aula e tudo mais. Coloque isso como uma responsabilidade no seu dia a dia, como uma atividade diária mesmo. Seja 20 minutos, 30 minutos por dia, estar em contato com o inglês, melhorar o seu inglês a cada dia mais, melhor. E isso vale tanto para quem já está lá no avançado ou para quem ainda está no básico do inglês. Nunca é tarde, a gente sempre pode melhorar o que a gente já sabe. Dica número 2, evite ao máximo acumular leituras, porque se deixar, vira uma bola de neve e depois, para desmanchar essa bola de neve é um problema. Então, o máximo de leituras que você puder adiantar, adiante, não deixe coisas para a última hora. Eu sei que é difícil, a gente fala assim, se organiza ao máximo, mas a vida continua, outras coisas podem acontecer, mas faça o máximo para evitar que leituras não se acumulem. Porque logo no primeiro semestre a gente pode sentir um baque muito grande se essa bola de neve vir com tudo em cima da gente, até porque a gente não tem só uma matéria. Geralmente tem IL, mas tem outras matérias também.
Então, se organizar direitinho, todas as leituras ficam em dia. A última e não menos importante, esteja por dentro das notícias. Você não precisa gastar 2, 3 horas por dia lendo notícia, mas dá uma pincelada geral, entra todo dia ou pelo menos regularmente, com uma certa frequência, para saber o que está acontecendo no Brasil e no mundo. Tem um vídeo aqui no canal falando sobre onde eu costumo olhar por notícias que acontecem por aí afora. É importante porque muitas vezes os professores fazem um link com o que está sendo estudado com o que está acontecendo atualmente. Então, estar por dentro, entender esse fluxo, tanto das aulas, tanto do que está acontecendo ao nosso redor, é muito importante. E para finalizar, eu disponibilizei para vocês, está aqui abaixo no box de informações, o link para baixar gratuitamente um manual para quem quer estudar relações internacionais. Tem alguns conceitos básicos iniciais que a gente estuda durante o curso. Coloquei algumas dicas de livros clássicos em relações internacionais, autores que a gente vê muito durante a graduação e que podem te ajudar, tanto se você está começando a estudar a IERE agora, tanto se você quer estudar relações internacionais de maneira geral. Eu acho importante a gente ter esse guia, lá tem algumas dicas de leitura, dicas adicionais que eu acho que vão complementar esse vídeo daqui. Finalizamos por aqui, queria agradecer a professora Rosana Tomazini por ter topado e mandado as dicas, tenho certeza que deixou esse vídeo ainda mais enriquecedor. E é isso, se inscreve no canal para os próximos vídeos, semana que vem a gente tá aqui de novo, segue nas redes sociais que eu sempre posto as novidades por lá. Primeiro, um grande beijo e até semana que vem. Tchau!